Eu sou Carlos Orfan e esse é o Diálogo Brasil Atual. Hoje é o nosso segundo programa aqui na nova plataforma. Nós estamos num canal no YouTube, usando aí as redes sociais para fazer o nosso programa que nós fazíamos, como você sabe, na Rádio Brasil Atual 102,7. Então, estamos fazendo agora aqui no nosso canal no YouTube. Queremos dizer, antes de tudo, que você entre no nosso canal, você já está no nosso canal, né? Então, que você se inscreva no canal, compartilhe, curta os nossos vídeos, para que a gente possa avançar mais na internet, nas redes sociais. Hoje, nós estamos aqui com o nosso companheiro de sempre, Luiz Carlos de Freitas, ex-vereador aqui de Bebedouro, e também contando com a presença amiga, feliz, da doutora Olga Melzi, advogada, militante aí na advocacia há bastante tempo, antenada dos acontecimentos políticos do país e da cidade, que está conosco também para esse mais um Diálogo Brasil Atual. Tudo bem, doutora Olga? Bom dia, muito obrigada pelo convite, tudo bem. Vamos conversar hoje. A senhora está de quarentena? Eu estou há exatamente 40 dias hoje. Eu também. A minha quarentena completou 40 dias. Freitas, tudo bem com você? Tá tudo bem, bom dia ou boa tarde, né? De novo depende do horário. Pois é. Que a pessoa estiver assistindo essa gravação nossa. Explicar mais uma vez, né, Freitas, que nós estamos explicar mais uma vez, como da outra vez, né? Que nós estamos fazendo gravado, mas nós pretendemos fazer ao vivo, mas ainda o nosso equipamento, nosso conhecimento técnico não deu as condições ainda, né, Freitas? Mas vai fazer ao vivo. É importante que todos aqueles que queiram contribuir para que esse programa seja ao vivo, estimular a inscrição no canal Diálogo Brasil Atual, do YouTube, porque existe uma regra para ser cumprida. Esse canal nosso é novo e há necessidade de ter, no mínimo, 1000 inscrições para que nós tenhamos o direito de fazer transmissões ao vivo. E como o nosso canal é novo, nós estamos ainda fazendo uma campanha para chegar até as 1000 inscrições. Então, aquele que assiste, além de fazer inscrição, seria interessante estimular outras pessoas a fazerem também, para a gente conseguir chegar às 1000 inscrições e termos condições de fazer transmissões ao vivo. Hoje, nós estamos em 3 aqui participando do programa, eu, doutora Olga e o Carlos Orfan. Os 3 estão em quarentena e os 3 são de grupo de risco, né? Isso é o que há de comum entre nós. Eu sou diabético, não tenho 60 anos ainda, mas eu sou diabético, fiz uma cirurgia do coração, faço controle de pressão arterial, ou seja, eu tenho vários motivos para ser do grupo de risco. Carlos Orfan também tem condições parecidas, né? Não exatamente iguais às minhas, mas certamente deve estar fazendo algum controle aí de pressão arterial também. E a doutora Olga passou por um problema semelhante ao coronavírus, né, doutora Olga? Há algum tempo atrás, que nos deixou aqui em Bebedouro todos preocupados na época. Teve um problema grave de pneumonia, foi internada no hospital em Bebedouro, depois transferida para Ribeirão Preto, e as notícias na época não eram boas, e conseguiu se safar daquela situação. Hoje está aqui conosco, mas com certeza é do grupo de risco também, tem que tomar todo cuidado e ficar em casa. Ô Freitas, não fica falando toda hora que nós somos do grupo de risco, que as pessoas vão achar que a gente é velho. Na verdade, eu não sou do grupo de risco, porque eu não tenho 60 anos ainda. Tenho só 57. Mas não precisa, viu? Não precisa. Estou considerando. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Bolsonaro ou não?
Coisa boa. Não sei se é coisa muito boa falar do Bolsonaro, né? Pelo menos para ele, a situação lá no Planalto não está muito boa, não, né? Eu acho Vem que cá, tá... só para lembrar um pouco a nós próprios aqui, nossos ouvintes aí do canal, qual que é a pauta que a gente vai discutir hoje, Freitas? Olha, nós temos o que aconteceu aí no Brasil, está acontecendo esses dias, né? O governo Bolsonaro parece o Big Brother, né? A cada dia as pessoas ficam esperando quem é que vai para o paredão, quem vai cair. Então, a cada dia está caindo um, desde o início do governo. Então, parece o Big Brother. E ontem caiu o Moro, uma semana atrás, há mais ou menos, né, um pouco mais de uma semana atrás, caiu o Mandetta, que era o ministro da Saúde, que nós todos sabemos a política do Mandetta, nós todos sabemos o quão prejudicial ele era para a saúde pública no Brasil, mas que nesse combate ao coronavírus vinha fazendo um trabalho até adequado às orientações da Organização Mundial da Saúde, e o Bolsonaro acabou demitindo o Mandetta. Passou uma semana e pouco, aí cai o Moro, né? Em virtude da discordância do Moro pela decisão do Bolsonaro em demitir o diretor-geral da Polícia Federal, que era de confiança do Moro. Então, agora a gente fica esperando aí e fazendo aqui algumas conjecturas para saber quem vai ser o próximo. Fala-se que o próximo pode ser o Guedes, né? Eu não sei se o próximo vai ser o Guedes ou se o próximo vai ser o próprio Bolsonaro, né? Porque ele está perdendo apoio de todos aqueles setores que o ajudaram a se eleger, inclusive até da própria classe empresarial, da mídia como um todo, né? Que foi a grande responsável pela eleição do Bolsonaro, por toda aquela campanha que fez para que a população, o eleitorado, tivesse ódio aos movimentos de esquerda, aos movimentos sociais, em especial ao Partido dos Trabalhadores, e hoje esse ódio se volta contra essa própria mídia que reconhece, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, no editorial de hoje, ela faz uma campanha para que aconteça o impeachment de Bolsonaro. E a Folha de São Paulo foi um instrumento importante na eleição, que pavimentou o roteiro que o Bolsonaro ia seguir para ser presidente. No golpe, na verdade, né? Eles tiveram papéis fundamentais no golpe sim. Contra o povo brasileiro, a presidenta Dilma. Deixa eu perguntar, Olga, como é que você viu essa questão da saída do Moro? Qual é a sua leitura desse fato aí? Olha, vocês falaram primeiro, é porque são tantas coisas que acontecem o tempo todo, né? Que as pessoas ficam muito confusas, mas, por exemplo, a saída do Mandetta, ela envolveu uma divergência de política pública na área da saúde. Então, o Mandetta seguindo a orientação que o mundo está seguindo, que são as orientações da Organização Mundial de Saúde, e o Bolsonaro indo na contramão disso tudo e querendo impor a visão dele numa área técnica e extremamente sensível num momento desse, que é a área da saúde. Então, ele não é médico, ele também não é economista, ele sempre falou que não entende nada de medicina, nada de economia, que ele chamaria os técnicos, mas quando se trata de defender interesses econômicos, aí ele demite o ministro e ele impõe uma visão e uma prática de política pública na defesa de interesses econômicos e não do povo, não da população. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o tema hoje, mas não foi essa pergunta que você me fez. A questão do Moro já é diferente. A saída do Moro não envolve uma visão diferente
dos dois de políticas públicas. Envolve uma interferência direta do Bolsonaro na Polícia Federal e, consequentemente, nas investigações e na condução das investigações que se aproximam do filho dele, do Carlos, por determinação do Supremo Tribunal Federal, tanto que ontem mesmo o Supremo já deu uma ordem, numa liminar, que a equipe que investiga as fake news do Gabinete do Ódio, a equipe de delegados não poderá ser substituída, ainda que tenha sido substituído o diretor, o Valeixo. Aí, mesmo com a saída do Valeixo, essa equipe que está investigando as fake news e também o financiamento dessas campanhas pró-AI-5 não poderá ser substituída. Ou seja, se era essa a intenção do Bolsonaro, ele deu um tiro na água. Certo? Deixa eu te fazer uma... Está concluindo o raciocínio. A outra coisa que a gente observa é que o Moro, na verdade, ele aproveitou a chance e saiu do governo. Não deveria, se ele fosse uma pessoa digna, vou usar esse termo, ele não teria nem entrado nas circunstâncias que entrou. Mas ele, oportunista como ele ele fez a leitura do quadro e falou: agora eu saio. E saiu, foi isso. Sim, é isso que eu ia comentar. Ele aguentou coisas nesse governo, desde o início, muito piores, muito mais humilhantes para ele. Não vamos esquecer que o Moro tentou interferir na justiça do Paraguai para livrar a cara do Ronaldinho Gaúcho. Vamos lembrar disso? Agora, faz pouco tempo. Né? E coisas Olga, mas deixa eu te colocar uma coisa. É verdade, essa questão pode ter sido um estupim aí, o fato da Polícia Federal estar investigando questões que afetam o bolsonarismo aí, né? Fortemente a família do Bolsonaro. Mas, assim, o Moro não é ingênuo, né? Ele não para que ele fizesse isso, para que ele colocasse a Polícia Federal dando um passo mais adiante na questão da investigação, ele sabia que isso ia dar racha com o Bolsonaro, certo? Então, o que eu estou querendo colocar, assim, antes disso, né, o movimento do Moro é o seguinte: bom, eu vou ter que sair, então eu vou pressionar agora, que seja agora, porque eu quero ser candidato em 2022, certo? A leitura é que o Moro quer ser candidato de qualquer jeito para 2022. Não é? Então, na prática, o que você falou. Eu acho que ele estudou o momento de sair, para sair da melhor maneira, como fez o Mandetta também, a gente já ouviu você dizer sobre isso, eu concordo. E para sair já trabalhando a sua candidatura para 2022. Esse é o quadro que isso coloca. E o que parece é que quem dança nessa história é o Hulk, né? Mais uma vez. A Globo ontem, claramente, quem assistiu o Jornal Nacional viu isso, ela já campanha, né? Já lançou o Moro candidato. Agora, porque... agora, tem uma disputa, né? Tem grandes raposas ali, né? Ele não vai ser tão tranquilo assim como ele está pensando, não, eu acho. Na verdade, a Globo vai trabalhar com dois nomes e lá na frente eles vão analisar e colocar na balança qual que é o nome que pode dar resultado satisfatório para eles nas eleições de 2022. A princípio, eles estavam trabalhando com o nome do Hulk, e o Sérgio Moro já foi a vedete da Globo antes de ir para o governo Bolsonaro, e agora volta a ser vedete da Rede Globo, né?
Agora, o Moro, ele não tem o traquejo político, ele não tem vivência política, ele tem muita dificuldade, a gente percebeu isso, aliás, na entrevista, né, eles chamam de coletivo, que não é coletivo, eles não dão entrevista para ninguém, eles só falam, né, tanto ele como o próprio Bolsonaro fez isso. Bolsonaro, inclusive, no final da fala dele, chamou de coletiva, mas aquilo não foi uma coletiva, foi um depoimento que ele fez, falando o que ele queria falar, sem ter qualquer tipo de interferência. O Moro também fez isso, e o Moro tem uma dificuldade muito grande de falar do ponto de vista político. Então, eu acho que a Globo vai tentar fabricar ele, não só a Globo, acho que os grandes meios de comunicação vão tentar fabricar a figura do Moro para que seja o próximo candidato a presidente. O Bolsonaro é uma carta fora do baralho, aliás, era fora do baralho nas últimas eleições. O problema, e a gente sabe que o candidato dos meios de comunicação na época era o Alckmin, só que o Alckmin não decolou. E o nome que ficou e que foi para segundo turno, para concorrer com o candidato do governo da época, que era o Haddad, o nome que foi para concorrer com ele foi do Bolsonaro, e o Bolsonaro não era o candidato deles, mas passou a ser naquele momento. Agora, o Bolsonaro fazendo tudo que fez, tudo que está fazendo, um monte de besteira que faz, um monte de bobagem que fala todos os dias. Os próprios meios de comunicação tendem a descartar essa figura, e eles vão fazer isso. A visão de muita gente, de muitos analistas, principalmente a partir de ontem, é que o governo Bolsonaro acabou, não existe mais, né? Então, rapaz, mas aí, eu não sei se a Olga concorda também, eu também acho que o impeachment se aproxima mais, mas ele não está dado, né? Porque o Bolsonaro, ele tem uma eleitorado, uma militância, vamos chamar assim, que é o fascista, que não muda, ele não muda. Então, o discurso do Bolsonaro ontem foi um discurso que agrada a esse setor, né? Esse setor, ele não adianta você mostrar para ele, porque não importa, né? Você vê que o Bolsonaro, depois de coitado, de traído pelo Moro, e depois ele renova aqueles valores muito próximo do fascismo, que é um nacionalismo exacerbado, que a gente sabe que é falso, acima de tudo, que é o patriotismo, amor à pátria, Deus acima de tudo, e ainda evocou a questão do aborto. Você viu numa parte do discurso que ele ainda evocou a questão do aborto. Né? Eu lembro do trecho lá que ele falou que uma das pessoas que o Moro indicou para determinado setor que ele vetou seria uma pessoa que tinha defendido a descriminalização do aborto. Eles falaram defender o aborto, né? Ter defendido o aborto, ou seja, ele chamou de novo para ele, o setor evangélico, fundamentalista e tal. Então, eu estou vendo assim, a gente pode se constituir num quadro aí próximo, é lógico que precisa esperar definir o quadro, né? Mas nós podemos pensar um próximo quadro aí, o fascismo ainda com o setor em torno de 20% aí da sociedade, ainda forte, um petismo que sempre teve em torno de 1/3 para poder tentar pegar outros setores, e aí o setor do antipetismo, também muito forte de 1/3. Então você teria hoje mais separadamente, porque na verdade o antipetismo estava junto com o fascismo no governo, certo ou não? Sim. Sim. O Moro representava o antipetismo, né? Então, assim, separando isso, eu acho que a impressão que me dá é que fica o quadro mais desenhado, né? Então, você vai ter mais fortemente desenhado o fascismo de um lado. Eu não acho que é fraco o nome do Freitas. Eu acho que tem 20%. O que você acha, Olga? Eu acho que tem 20% da sociedade que é fascista e fecha com o Bozo.
Eu concordo com você e acrescento ainda duas coisas, que é o seguinte. Primeiro, vamos ver o movimento no Congresso. Porque o impeachment tem que passar por lá. Foi o movimento do Bolsonaro em relação ao Congresso. Ele chama para ele Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto, né? Os dois maiores corruptos escroques da política brasileira. Mas... Eu pensava que o Valdemar da Costa Neto tinha morrido. Não. Falar desse cara. Agora... E com 50 votos no bolso. 50 votos do baixo clero, o Valdemar da Costa Neto controla. Então, isso significa uma bancada, certo? As maiores bancadas. 10% do Congresso. Por isso que eles falaram. Da Câmara. Quantos deputados federais o PT tem? Quantos deputados federais? Acho que tem 80, né? 80, 90 e pouco. Câmara, PSL, PSDB, PMDB, você entendeu? 50 é uma das maiores bancadas, e é isso que o Valdemar da Costa Neto controla no baixo clero. O Roberto Jefferson é o grande articulador, foi o chefe da tropa de choque do Collor, o Roberto Jefferson foi o articulador do mensalão dentro do Congresso, a gente lembra disso. Ele foi o delator, inclusive, e agora ele vem socorrer o Bolsonaro junto a essa parcela dos congressistas que vão para quem tiver com a carteira aberta para eles. A gente sabe qual é a prática. Por isso eles são chamados baixo clero e é o ambiente em que o Jair Bolsonaro transitou durante 30 anos da vida política dele. Então ele conhece todo mundo ali. Mas tem a questão do poder econômico também, né? Tem a questão do poder econômico. Mas, ó, aí precisa definir, ver para que lado esse movimento político pode impedir qualquer tentativa de impeachment. Pode não dar fórum para o impeachment. Vamos estudar isso. Segunda coisa, a questão do poder econômico. Em relação ao baixo clero, você tem ali o Marcos Pereira, que vai ser o candidato do governo e dos militares para enfrentar o Maia em fevereiro, que é da Igreja Universal. É o braço da Igreja Universal dentro do Congresso. E aí as igrejas evangélicas têm o cofre aberto e com muito dinheiro dentro, que a gente sabe, né? Entra dentro daquilo que você falou. Então, esses aspectos em relação à questão do impeachment, né? Não é tão tranquilo assim. Tem lá, acho que uns 20 pedidos de impeachment já contra o Bolsonaro, mas a coisa não é tão tranquila como parece. Então, ainda não foi aceito, né? Se tiver que acontecer, tem que ser agora, já. Não pode esperar. Se o Maia não aceitar, não der andamento, não acatar nenhum pedido, lá na frente vai ficar muito mais difícil. Esse é meu olhar. Agora, a questão do poder econômico. Vamos lá. A Fiesp e o mercado financeiro estão muito felizes com o governo Bolsonaro. Eles fazem o que eles querem, né? Ele não tem nenhum limite para eles. Vê aí, na questão da pandemia, 1 trilhão e 200 milhões liberados aí para os bancos, né? Em troca de títulos podres para dar liquidez aos bancos. E quem falou? E qual foi a contrapartida exigida? Nenhuma. Tanto que não está chegando dinheiro para pequena e média empresa, não está chegando dinheiro para as empresas. Os bancos estão se livrando da carteira podre deles e pegando dinheiro e ficando para eles, não vão emprestar. Quer dizer, vão emprestar, mas com o juro lá em cima, porque não teve essa cláusula de contrapartida do governo, né? Então, assim, a Fiesp e os bancos aí, eles estão bem felizes com o governo Bolsonaro. Aí entra a questão do Guedes. O Guedes ele está numa encruzilhada. Por quê? Essa semana foi apresentado pelo Braga Neto e pela ala militar do governo, né? E que
tem mais militares no governo do Bolsonaro do que tinha no governo dos militares de 64. Até o ministro-chefe da Casa Civil nesse governo, certo? Então, eles fizeram agora a apresentação do Programa de Recuperação Econômica do Brasil, que eles projetam até 2030, quer dizer, é um programa para uma década, no pós-pandemia, e que é a repetição do PAC, do governo do PT. Se você for olhar, é a repetição do PAC. Só puseram outro nome, né? Chama Pró-Brasil. Isso coloca o Guedes numa saia justa, porque a política neoliberal do Guedes não cabe, na política neoliberal do Guedes, não cabe uma tamanha participação do Estado na economia como os militares estão propondo. E aí Me parece que a próxima carta, a próxima jogada mexida no tabuleiro do Bolsonaro, se ele errar na nomeação do presidente, se é que o Guedes sai, se o Guedes sair, e se ele errar na nomeação do ministro da Economia, ele pode ter problemas, né? Agora, se ele colocar alguém do mercado aí que represente os bancos, fica tudo igual, né? Fica. E tem uma outra coisa, né? Que eu falei que tem dois aspectos que a gente precisa olhar. Aí eu discordo frontalmente do Freitas. O Bolsonaro, ele não está acabado. Ele não é carne fora do baralho de jeito nenhum. O discurso dele de ontem, das 17 horas, aquele pronunciamento, ele tinha um endereço certo, que é esse que você falou. Ele falou para o eleitorado dele. Ele não está preocupado com a nossa opinião. O Moro é o sonho de consumo da classe média, lacerdista, vamos chamar. Aquela visão da classe média que a política se resume a uma discussão de quem é ladrão e quem não é ladrão. Entendeu? Não existe política pública, não existe política econômica, não existe programa social. Para a classe média não existe nada disso. Ela tem aquela visão miúda, medíocre, lacerdista de que quem é corrupto e quem não é. E o Moro é o grande... Por isso o Moro se torna a personificação desses valores, né? Se torna a personificação e o sonho dourado dessa classe média, com toda a sua mediocridade. Por isso que o Moro ele é tão medíocre. Ele é o retrato disso, né? Curtinho intelectualmente, entendeu? Então, ele é o retrato desse olhar, vamos dizer, desse segmento social, que se vinculou ao governo Bolsonaro não por ser fascista, mas por ser antipetista. Esses se desvinculam. E exatamente essa análise que você acabou de fazer. Agora, o eleitorado raiz, o do Bolsonaro, está intacto. E representa pelo menos 20%. Representa pelo menos, vamos colocar aí, sei lá, 20 milhões, 30 milhões de votos, que não é pouca coisa, certo? Isso, no mínimo, mantém ele na disputa aí para ir para o segundo turno, independente das doideiras que ele faça. Esquece esse folclore. A questão de fundo ele tem um eleitorado fiel e a Fiesp e os bancos estão com ele. Então, não é um jogo fácil como parece, não. Viu, Olga? De fato, eu concordo, né? Eu acho que o discurso que ele fez ontem, e que, aliás, não fez só ontem, o tipo de discurso que ele tem feito, que a gente muitas vezes classifica como bobagem, como eu falei, né? Que ele tem falado muitas bobagens, mas ele não fala essas bobagens porque, às vezes, até tem algumas pessoas que falam o seguinte: olha, o cara é burro, né? Ele fala muita besteira. Na verdade, ele fala para agradar o público dele, né? E para manter o público dele. E vocês estão corretos. Brasileiro. Ele está preocupado só com o eleitorado dele. Porque os 20%
os 20% numa eleição o coloca no segundo turno, né? Se tiver mais do que isso, por exemplo, foi feito recentemente uma pesquisa que ele aparecia com 36% de popularidade. 36% de popularidade não só pode colocar ele num segundo turno, como também pode até garantir a eleição no primeiro turno, né? Só que, quando acontece, por exemplo, um evento como o que ocorreu ontem, ele tende a ter uma queda na popularidade, mas ele mantém pelo menos os 20%, que obviamente vão continuar defendendo. Eu já tenho visto isso nas redes sociais, né? Vão continuar defendendo o Bolsonaro, e os 20% o coloca no segundo turno de uma eleição. Então, todo esse discurso, toda essa forma dele falar é justamente para manter, né, aqueles que a gente chama de gado, né? Que tem muita gente chamando de gado, mas é um eleitorado fiel, e ele mantendo esse eleitorado, eu também entendo dessa forma, né? Ele passa a não ser carta fora do baralho. Ele pode ser carta fora do baralho para alguns setores que o apoiavam e que garantia pelo menos uns 30%, 36% de popularidade. Agora, ele vai perder, ele passa a ser carta fora do baralho para alguns setores da economia, mas ele mantém essa faixa fiel do eleitorado, em torno de 20% a 20%. Pessoal, deixa eu falar, nós passamos aqui, chegamos na metade do nosso programa, e da pauta nacional, nós teríamos mais algum tema da pauta nacional, porque nós temos algumas coisas de bebedouro. Eu queria falar para o Freitas, só pontuar rapidamente qual que é a nossa pauta, Freitas. Olha, seria importante nas falas de ontem, tanto do Moro como do Bolsonaro, ficaram claras ali algumas práticas de crime, tanto de um lado como de outro. Crime de prevaricação por parte do Moro, né? Crime de utilização do governo em benefício da própria família do Bolsonaro, aliás, da própria família do Bolsonaro. Então, eu gostaria que a Olga, como advogada, falasse um pouco disso, né? Eu acho que isso, que aliás é motivo, esses crimes que foram revelados, tem gente que fala que, na verdade, o que aconteceu foi uma delação ontem, uma delação premiada, né? E ali outra prática, está havendo prática de vários crimes que justificam até a instauração de um processo de impeachment, por mais que a gente acredite que possa não virar nada, mas justifica crimes que possam gerar um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Eu gostaria que a Olga falasse sobre isso. Só para adendar mais uma coisa, eu comecei minha fala dizendo que vai depender muito dos próximos acontecimentos. Tem mais um dado que eu quero acrescentar nessa questão que o Freitas põe, da denúncia de crime. Uma coisa muito forte que a Globo bateu muito ontem é o Bolsonaro dizendo o tempo todo que ele não é mentiroso e que mentiroso é o Moro. Né? Essa lógica. E o discurso do Bolsonaro foi nesse sentido. Você não vai me colocar pecha de mentiroso, tal, porque isso é péssimo para o militar, tal. Foi. Agora, a Globo, ao mesmo tempo, disse que Moro entregou provas de que Bolsonaro estava mentindo. Então, eu quero imaginar o seguinte, vai depender muito desses novos acontecimentos. Assim, se a Globo continuar mostrando provas de que mentiu, né? Se tiver uma prova contundente de que Bolsonaro mentiu, eu acho que aí ele pode ter mais problemas, porque aí cai um pouco da máscara. Né? Eu acho que vai depender disso também. Então tem a questão dos crimes. Da auréola, né? Cai um pouco. Mesmo do bolsonarista mais assim, ele pode falar, pô, mas o cara foi na televisão e mentiu. O cara lá provou. Então, assim, dá uma balada, tá certo? Então, eu só queria avaliar isso. Se é que é verdade, eu não vi nenhuma prova do Moro
mas parece que ele mostra algum telefone, registro de mensagem, alguma coisa assim. E, então, é isso. Eu podia comentar um pouco sobre essa questão dos crimes postos, certo? Eu vou falar bem rápido a respeito disso, porque eu também gostaria de focar nessa pauta de bebedouro aí. Na fala dos dois ontem, na fala do Moro, a gente vê, primeiro, ele usou essa expressão com o Bolsonaro, que ele deixando a magistratura, indo para o ministério, e se acontecesse alguma coisa com ele, a família dele teria direito a uma pensão vitalícia, e ele não explica quem ia pagar essa pensão, de onde ia sair esse dinheiro. Presume-se que seja uma pensão vitalícia paga pelo Estado brasileiro, o que é totalmente ilegal. Não existe essa previsão. Como ele usa o termo pensão vitalícia, presume-se que seja pago que seria pago pelo dinheiro, com dinheiro público, e não tem nenhuma previsão legal para isso. Então, e o Bolsonaro aceitou isso, né, essa condição dele. Então, mas isso fica no campo da tentativa, vamos dizer, né? Não se concretizou, tá certo? Mas ele fala que isso existiu. E a segunda coisa que ele fala é das obstruções de justiça, das tentativas de obstrução de justiça por parte do Bolsonaro, a intervenção no comando da Polícia Federal e nas investigações e tudo isso, e querendo relatório das investigações, aquelas acusações todas que ele fez, são muito sérias, porque, ao contrário daquilo que o Bolsonaro falou no pronunciamento dele, que ele é o presidente, ele tem o direito, não tem, porque a Constituição proíbe. Né? Não pode, é constitucionalmente vedado ao chefe do Executivo ou a qualquer membro do Executivo, ao próprio ministro da Justiça, interferir nas investigações da Polícia Federal. E essa autonomia da Polícia Federal é garantida pela Constituição de 88. Então, ele não pode fazer isso. Isso não é verdade. Então, aí existe, por parte, como nós sabemos que não foi a primeira vez que o Bolsonaro fez isso, e se nós formos olhar todas as declarações, o noticiário desses meses em que o Moro participou do governo, você vai ver que não foi a primeira vez que o Bolsonaro fez isso, essa interferência, né? Não foi a primeira vez e não foram poucas as vezes em que o Moro agiu em defesa de interesses da família do Bolsonaro, certo? Na defesa mesmo. Então, tem coisas que o Moro controlava e tem coisas que ele não controlava. As que ele conseguia controlar, ele controlou em defesa do Bolsonaro, sim. Então, aí, por que antes ele não denunciou? No mínimo, houve prevaricação, no mínimo. Se for fazer uma investigação séria, o Moro também prevaricou, e isso também tem punição prevista no ordenamento penal brasileiro, certo? E o Bolsonaro, essa tentativa de essa obstrução da justiça, que no caso dele ter mandado o diretor-geral da Polícia Federal embora e ter substituído, e ter, inclusive, sacrificado o próprio ministro da Justiça dele nesse embate, ele não está no campo da tentativa, ele está obstruindo mesmo, né? Isso é crime de responsabilidade, nítido. Só que o Bolsonaro ele tem uma lista de crimes de responsabilidade que ele já cometeu. E até agora o Rodrigo Maia não aceitou nenhum dos pedidos de impeachment. E aí eu volto na questão, por que o Maia não aceitou? Porque ainda não estão colocadas as condições para isso. O Maia não vai aceitar nenhum pedido de impeachment que ele não tenha certeza absoluta que será aprovado. Quando ele aceitar, a questão já está decidida. Claro. Claro. Só nos Estados Unidos, né, que fizeram aquilo. O cara aceita o impeachment do Trump, o cara vai lá e não passa. Foi isso, né? Não é isso?
passou, né? É. Então, é lamentável. Eu não acompanhei muito bem, não, mas eu sei que Mas não teve, passou, que... né? Não passou. Não passou. Então, para que aceitou, né? É. Bom, enfim, tá chegando uma notícia aqui do blog da Cidadania, uma pesquisa, 67% são contra Moro ter saído do governo. 67% deve ser da população, né? Não deve ser dos bolsonaristas. 67% são contra Moro ter saído do governo. Não sei o que pode significar isso, mas tem um dado aí. O Moro era o selo de qualidade anticorrupção no governo, né? Que o governo exibia por aí, né? Embora nós saibamos muito bem quem é o Moro, né? O enriquecimento com as palestras, coisa toda, mas a classe média não tem esse... Um dos principais artífices do golpe. Ser enganada de novo, como foi com o Bolsonaro, vai ser enganada de novo. Pessoal, vamos entrar na pauta local? Falar um pouco de Bebedouro? Vamos lá. A gente tem aí a pauta, não sei se teria mais alguma coisa, além da questão do aumento na tarifa da água, que reflete na tarifa do SAEB, que é por conta, na verdade, de um aumento, de majoração no percentual de contribuição para o esgoto, né? E um percentual de 4,31, né, de ajuste na água, e a mudança na tarifa de esgoto, que vai de 50% da conta da água para 70%. Né? Isso nós fizemos um cálculo rápido ontem, chegamos a um percentual de aumento de 18,1%, 18,2% por aí de aumento. 18,22%. Na conta total do SAEB. Na média, dos dois reajustes, fica um impacto de 18,22%. 18,2%, né? Então, assim, um momento completamente inadequado, né? Um momento de pandemia em que a economia, os trabalhadores estão passando por dificuldades, precisando de água, porque a higienização nesse momento das pessoas se faz ainda mais urgente, mais necessária, e vem um aumento desse, o prefeito anuncia um decreto reajustando. Na verdade, tinha que ter sido um decreto reduzindo, né? Pois é. E aí, como é que está essa questão aí? Orfan, deixa eu ponderar uma questão que é uma prática nova, né? Prática nova, sim, desde a época do italiano, o prefeito faz o reajuste da tarifa de água e esgoto por decreto. Antes, toda proposta de majoração, não só majoração, mas de alteração na política de cobrança de água e de esgoto na cidade era feito via Câmara Municipal. O prefeito mandava o projeto para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal aprovava ou não. Na época do governo italiano, eles determinaram que esse procedimento seria feito através de decreto, feito pelo prefeito municipal. Por que eles fizeram isso? Porque, na verdade, toda proposta que determina uma majoração nos preços das tarifas, daquilo que a população paga para o poder público, gera um certo desgaste, principalmente por quem propõe, que é o prefeito, e também por aqueles que votam a favor ou contra, no caso, a Câmara Municipal. E, então, eles, para evitar esse desgaste, eles passaram essa proposta e esse procedimento para ser feito através de decreto. Por isso, o prefeito faz os decretos. E o último decreto... Freitas. Oi. Freitas. Oi. Eu não estava na Câmara nesse período, né? Não. Eu não acompanhei. Mas deixa eu perguntar, mas do ponto de vista legal, está tudo bem isso? Do ponto de vista legal, está tudo bem, né? Porque foi aprovado pela Câmara Municipal e não há inconstitucionalidade, pelo menos não houve nenhum tipo de questionamento
propondo a inconstitucionalidade dessa decisão que foi tomada na época pela Câmara Municipal, a partir de um projeto enviado pelo prefeito da época, que era o prefeito italiano. É só a gente verificar, por exemplo, as determinações de percentuais, de valores que a gente paga de imposto no Brasil. Dificilmente a gente ouve notícia que tais determinações passaram pelo Congresso Nacional. Então, o Poder Executivo tem essa prerrogativa de fazer. Mas as tarifas de imposto passam pelo Congresso. É que aí, no caso, é uma taxa de uma autarquia. Enfim, como eu não estava, não me debrucei sobre isso. Mas se é legal fazer por decreto, por que antes fazia por projeto? Porque é uma questão de opção, né? É uma questão de opção. Ou você determina que tenha que passar pela Câmara Municipal para que o povo todo fique sabendo daquela operação, ou não. Eles optaram por não fazer via Câmara Municipal. E aí o que ocorre? O prefeito, em plena pandemia, que é o que está na cabeça de todo mundo, no dia 6 de fevereiro ele faz um decreto, que é o decreto, eu tenho o número dele aqui, o decreto 13.986. Ele fez esse decreto no dia 6 de fevereiro e aumentando de forma absurda. Tem gente, por exemplo, nós temos recebido reclamações de pessoas que o valor da tarifa que veio em relação ao mês anterior foi de até 300%, já ouvimos isso. Não é? Que aí... A Olga foi 400%. Pois é. O meu teve aquele problema que eu te falei, né? Do ar, né? Do ar que entrou na rede. Que eles desligaram aqui o bairro todo, e aí quando religou, entrou ar na rede e teve essa alteração, mas me parece que eles estão corrigindo isso, não sei como é que vai ficar. Mas houve realmente, aqui teve esse problema, não dá para a gente ter uma ideia, pelo menos até enquanto não vinha essa correção, depois vai dar para avaliar. Agora, as contas que nós tivemos oportunidade de analisar só valores, sem analisar consumo ainda, que é uma análise que nós vamos fazer, percebe-se que está bem além desses 18,2%. Bem além. Eles estão justificando, segundo informações das pessoas dos grupos, nas redes sociais, e alguns que chegaram até a gente, até mim, eles estão dizendo que lá no SAEB eles explicam que é problema de vazamento. Não é possível. A cidade inteira está com vazamento. As contas estão vindo muito mais, com reajuste muito maior do que os 18,22%, que já é muita coisa, que não devia ter sido feito nesse momento. Mas, Carlos, é muito fácil, é muito fácil para o consumidor verificar isso. Basta ele pegar o consumo dele de janeiro, fevereiro e março e comparar com o consumo de abril. É isso. Então, se ele estiver dentro da mesma faixa de consumo, essa justificativa do SAEB de que é vazamento cai por terra. E aí aplica-se os 18,22% e vai ver o valor que deveria estar pagando. E eu já verifiquei em algumas contas, ainda não deu para estabelecer um padrão, precisa ver mais contas, mas de que esse reajuste está bem acima do 18,2%. Tem erro aí, sim. É verdade. O Donizete, morador lá do Santa Terezinha, uma casinha pequena, uma família de trabalhador rural, desempregado agora, e a mulher empregada doméstica. Ele nos colocou que a conta dele veio R$ 187 de água. Pois é. Fala, Freitas. Essa era a resposta que eu ia dar a essa afirmação deles quando eles falam que houve problema de vazamento. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa. Minha casa, de um mês para outro, nós tivemos no consumo, inclusive, uma diminuição na quantidade. E mesmo assim, nós tivemos um aumento de mais de 100% no valor que nós estamos pagando. Então, o problema não é de vazamento. Existe algum erro? Por exemplo, se a gente pegar
se a gente pegar a proposta que eles fizeram no decreto que o prefeito fez no dia 6 de fevereiro, ele propõe um aumento de tarifa de 4,31%, que é a variação do IPCA, no período de um ano, da última vez que ele fez o decreto. Então, daria 4,31% na água. E no esgoto, o esgoto ele cobrava 50% do valor da tarifa da água. Ele passou, nesse decreto, a cobrar 70%. 70% do valor da tarifa da água, né? Em média, nós fizemos o cálculo, em média, vai haver um aumento de 18,22%, que está muito acima da variação do IPCA de um ano para outro, né? Se o IPCA foi de 4,31%, que, aliás, é a proposta que sempre se discutiu na Câmara Municipal, não pode haver aumento acima. Não é questão de legalidade, mas é uma questão de uma prática que seria justa. Se a variação do IPCA foi de 4,31%, então que o aumento não passasse acima disso. Só que o aumento, na média, vai dar 18,22%. E aí, o que está acontecendo? Tem muita gente revoltada porque recebeu um aumento de um mês para outro de mais de 100%, tem caso até de 400%. Então, há uma revolta geral na população pelo aumento excessivo e abusivo que teve nas suas contas de água e esgoto em suas casas. Ô Freitas, eu não sei, às vezes a gente acha que todo mundo é Maquiavel, né? Mas será que colocaram um bode na sala para passar os 18%? Porque os 18% em si, os 20% do esgoto, aumentar de 50% para 70%, é a discussão central, né? Porque o resto é ilegal, o resto vai ter que resolver, né? Porque o decreto garante que é 4,31% mais o esgoto. O esgoto muda o percentual de 50% para 70%, né? Na verdade, o que eu acho central discutir aí é por que o aumento do esgoto, né? É porque eles estão fazendo o tratamento do esgoto. Então, é lógico que eles estão tentando passar para a população as despesas com o tratamento do esgoto, que agora já tinha 30% tratado e agora está construindo essa outra estação de tratamento, certo? Pelo que foi anunciado, os recursos para a construção da estação foi toda vinda do governo federal, tá certo? O senhor vereador Chanel, anunciou isso e fez isso uma peça publicitária da sua campanha, né? Que, diga-se de passagem, foi aprovado na época do governo Lula. E depois veio. Mas, enfim, então tem isso. Então, na verdade, o que é pior, eu acho assim, a estação não está pronta, tá? Não, Orfa, a estação não está pronta. Bebedouro trata hoje em torno de 33%, pelo menos. Que é a primeira estação lá em cima. É a primeira estação. Foi terminada no governo do PT, no governo do Davi. Isso. Né? Então, tinha lá aquelas 3 lagoas lá. Essas estão sendo construídas com recursos federais. Então, essa taxa do esgoto, ela não se justifica nesse momento, porque não está sendo tratada, né? E outro, 20%, quer dizer, esses 20% a mais aí de 50% para 70%, é linear para todos. Ora, eu tive conversando na rede social ontem e falei, como é difícil esse pessoal entender, né, Olga? A questão da progressividade, que é uma questão de justiça tributária. Ora, por que não taxar mais o mais rico e menos o mais pobre? Ao ponto, Olga, que eu te falei, você conhece, o Donizete, lá de Santa Terezinha, entrou no grupo na rede social dizendo que recebeu uma conta de R$ 187. Não, e tem uma questão aí que não é o momento, né?
Não é o momento. E além disso, a perversidade de ser linear. Não é. Não é o momento, nem por causa da pandemia e nem justificativa, porque não está sendo tratado o esgoto ainda. Não é o momento. Independente custo de manutenção. Deixa eu contar uma experiência. A Prefeitura de Jaboticabal, no mandato anterior, eles também precisavam construir a estação de tratamento de esgoto. E assim como fez a Prefeitura de Bebedouro, o dinheiro que está vindo aí para construir o que falta de tratamento de esgoto é um dinheiro financiado. Houve um financiamento do governo federal. O prefeito vai ter que pagar, né, porque é um financiamento. Lá em Jaboticabal foi a mesma coisa. Só que, na época, o prefeito fez uma espécie de negociação com a população. Ele teria que aumentar a tarifa, na época, para poder pagar o financiamento que ele fez junto ao governo federal e com a promessa, com a proposta de, assim que pagasse, voltar os preços aos patamares anteriores. Foi feito um processo, eu sei disso porque tinha um amigo meu, vereador lá, Murilo Gaspar, e ele me falava isso, ele falava, olha, foi feito um acordo, foi feito um processo de discussão junto à população, é óbvio que nem todo mundo aceita, mas foi feito um processo de discussão, ele aumentou a tarifa, conseguiu construir a estação de tratamento de esgoto em Jaboticabal, e depois eu não sei exatamente se ele voltou aos patamares, mas pelo menos ele fez esse acordo. Aqui em Bebedouro, o que o prefeito faz? Ele faz exatamente no momento de pandemia, que todo mundo está falando da pandemia, ninguém está prestando atenção numa proposta de aumento de tarifa de água e esgoto, e ele justifica que ele tá mudando a forma de cobrança de esgoto, passando de 50% para 70% da tarifa da água, sem conversar, sem negociar com ninguém, né? Ou seja, ele faz isso... Não é característica de governo de elite, de direita, conversar com o povo. Não é da prática deles. Eles poderiam até ter essa proposta. Ninguém é proibido de fazer uma proposta desse tipo, mas seria justo que fizesse um processo de discussão com a população, inclusive justificando, olha, nós precisamos desse dinheiro e a gente gostaria de saber da população o que vocês acham da gente aumentar a tarifa do esgoto agora e depois que a gente conseguir pagar a despesa, a gente volta aos patamares anteriores. Eles simplesmente... Ô Freitas, mas eu acho que essa questão de voltar aos patamares... Eu acho que essa questão de voltar aos patamares anteriores é conversa para boi dormir. Sabe por quê? Porque depois da construção, você tem a manutenção do processo. Você tem o próprio tratamento de esgoto que tem custo. É lógico, o custo pesado é no investimento desse, né? Que provavelmente ainda não começou a pagar, porque deve ter uma carência para depois do final da obra. Então não era hora de fazer. E aí eu quero insistir, né? Vai ter custo lá na frente. O problema é quem paga. Então eu quero insistir nisso. Se você pegar uma estação de esgoto, se ela custa 22 milhões, se ela custar 22, que custe 30, milionário de Bebedouro paga essa estação inteira, brincando, sem perder dinheiro. Então, assim, para um milionário de Bebedouro, 2 milhões sobra. O problema é você passar um custo desse para um morador da periferia que ganha um salário mínimo. Então, assim, não dá para debater isso. Eu acho que você colocou a questão do debate, mas colocar na cabeça das pessoas a questão da progressividade. É uma questão já pacificada, porque antes tinha problema, né? Eu lembro Erundina em São Paulo, quando tentou colocar progressividade no IPTU, na época o Maluf entrou, os malufistas entraram contra, e depois foi sacramentado isso, né? Depois foi sacramentado como um direito e como um instrumento de justiça tributária. Para quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E as pessoas insistem nisso. Olha um projeto mais perverso, tá? Linear, 20% para todo mundo. O que é 20% no esgoto de quem
mora numa mansão lá no São Conrado e para um cara que mora no Santa Terezinha, no Jardim União, na Sindib, né? Então, assim, parece que o problema dos governos nossos, sobretudo da direita, é que eles não têm essa visão de proteger aquelas pessoas mais carentes. Né? Concorda, não? Eu concordo plenamente. Não sei o que a Olga pensa disso, mas é bem aquilo que eu coloquei, ou seja, de uma forma linear, o prefeito aumentou de forma abusiva, porque se nós tivermos um IPCA com índice de 4,31% e o prefeito aumenta num percentual aí de 18,22%, ele, de forma linear, inclusive, tanto o rico como o pobre, e aí ocorre que uma pessoa lá do bairro Santa Terezinha está pagando mais de 100% do que ele pagou no mês passado, está se cometendo uma profunda injustiça contra a população mais pobre do município de Bebedouro. E o prefeito poderia ter feito um processo de discussão com a população no sentido de financiar essa construção da estação de tratamento de esgoto. E a questão é tão injusta, ela é tão grave, que mesmo com a pandemia, todo mundo fala de pandemia, mesmo com a pandemia, a cidade inteira hoje está falando, porque começou a pesar no bolso. Né? Quando o prefeito faz o decreto, no dia 6 de fevereiro, ninguém falou nada. Né? Mas, normalmente, quando pesa no bolso, que é a hora que a pessoa vai pagar a conta, ela percebe que o que pagou no mês anterior foi muito menos. Então, hoje, a cidade inteirinha está falando sobre isso, e se o prefeito se utilizou de uma pandemia para praticar um aumento abusivo e achando que ninguém ia falar nada, ele deu um tiro no pé, porque a cidade inteirinha está falando sobre isso hoje. Nós temos que lembrar que quando esse decreto foi feito, nós não tínhamos uma situação de comércio fechado, né, de queda do rendimento das famílias e tudo isso. Não existia isso ainda em fevereiro, né, no início de fevereiro. Mas, como o decreto foi feito em fevereiro para valer a partir de março, caiu na conta... Alô? Oi? Pode falar, estamos ouvindo. Eu acho que estava sem som. Agora, nessa conta é que chegou. O pessoal viu na prática. Chegou de uma forma errônea, como você disse. O que está acima daquilo que está no decreto é ilegal e tem que ser revisto. E as pessoas precisam... Eu acho importante que o consumidor saiba olhar esse consumo dele, fazer o cálculo de consumo dele comparativo, né? Janeiro, fevereiro, março em relação a abril, porque aí ele vai saber, aí ele aplica os 18,22% e ele já vai saber de cara se a conta dele está certa ou está errada. Estando errado, tem que reclamar. Se o SAEB não dá resposta, nós, enquanto sociedade, precisamos criar uma resposta, uma ferramenta de resposta para a população. E aí tem várias. Isso pode ser feito através do partido político, isso pode ser feito através do Ministério Público, isso pode ser feito individualmente, isso pode ser acionado PROCON, enfim, tem N ferramentas que a sociedade dispõe que podem ser utilizadas e colocadas à disposição dos cidadãos. Então, aí é uma questão da organização social se defender também, né? Da sociedade usar suas ferramentas e se defender. E pedir a revisão disso. Isso no aspecto da legalidade do índice e do aumento, sem entrar no mérito se ele é justo, se pode, se não pode. Do ponto de vista da situação posta agora, esse decreto deveria ser, no meu ponto de vista, ele deveria ser suspenso. No mínimo suspenso ou revogado por enquanto,
ou suspenso parcialmente, aí, pelo menos a parte do aumento do esgoto, que é a maior, 20%, né? Isso não mexer, porque a situação concreta de vida e de renda das famílias é outra totalmente diferente do que era em fevereiro. E me parece que a administração municipal não está tendo essa sensibilidade. E essa... Você deu uma boa ideia. Que tal a gente começar, em que pese, apesar de outras medidas possíveis, não dispensando outras medidas, inclusive judiciais, de começar um movimento pela anulação do decreto. Pela suspensão, é? Pela suspensão do decreto. Poderíamos começar nas redes sociais. Isso. Ou de parte dele, pelo menos, né? Que se faça a correção. 20%. Mas os 20% que teve de aumento do esgoto aí poderia ser adiado, né? E transferido para um período em que a população não esteja com com a corda no pescoço como está agora, por causa da pandemia. Não é verdade? Verdade, verdade. É verdade. Podemos pensar nisso, vamos fazer isso. Eu penso que tem que ser por aí mesmo. Existem várias ações que podem ser feitas, mas nesse momento, esse momento de pandemia, de dificuldade, o pessoal do comércio reclamando bastante, existe agora uma permissão de abertura parcial do comércio, que o próprio prefeito fez através de um decreto, mas mesmo assim, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas ao comércio, eles falam o seguinte: olha, o prefeito liberou parcialmente, mas as pessoas não vêm comprar. Então, existe uma dificuldade que vai continuar existindo no bolso de todo mundo. O trabalhador que está em casa, por exemplo, e não pode trabalhar, está tendo prejuízo por causa do coronavírus, ele também vai ter muita dificuldade para pagar um aumento desse. Então, eu também penso e concordo que a proposta racional agora seria pedir, através de uma campanha que poderia ser feita nas mídias sociais, para que o prefeito suspenda esse decreto. Não é? Existem outras ações. Freitas, só fazer um parênteses aí, nós temos exemplos de vários países em que essa conta de água, de luz, de gás foram suspensas, não estão sendo cobradas. É verdade. Sim. Nesse período, assim, os governos isentaram as populações disso e arcaram com o custo disso. No caso de Bebedouro, isso seria possível porque a nossa água não é privatizada, ela é uma autarquia pública. Então, isso seria... Ela não é privatizada, e o SAEB é uma das autarquias que nós temos aqui em Bebedouro que não tem prejuízo, tem lucro, né? Então, eles não precisariam desse aumento. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esse debate tem que ser feito com a população, nós temos que, assim, é necessário ocupar os meios de comunicação, as redes sociais, fazer esse debate, entendeu? E fazer esse debate e levar essa reivindicação para a administração pública. Exatamente. Olha, eu estou preocupado aqui, nosso programa é de 1 hora e nós já passamos de 1 hora. Né? Eu acho que nós, obviamente, não estamos falando aqui em nome de organização nenhuma, até porque o programa é para falar para todos os públicos, mas aqui nós estamos lançando uma proposta, que é a proposta de suspensão do decreto 13986 do prefeito, que ele fez no dia 6 de fevereiro de 2020. Né? Então, essa proposta, eu acho que ela tem que ser discutida, e todos aqueles que estão assistindo esse programa, participe de organização ou não, na minha opinião particular, deveriam fazer uma ampla campanha pelas redes sociais, exigindo que o prefeito faça essa suspensão. Da minha parte,
eu encerro aqui a minha participação, até porque nós já passamos de 1 hora, e peço que todos aqueles que entrarem no canal Diálogo Brasil Atual não só se inscrevam, como solicitem a várias outras pessoas que também façam a inscrição nesse canal, que tem a função de discutir principalmente os problemas que estão no dia a dia da nossa população, daqui de Bebedouro e do Brasil inteiro, mas principalmente daqui de Bebedouro. Da minha parte, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Muito obrigada. E eu me despeço aqui também, lembrando que nós ainda estamos em quarentena, ainda estamos combatendo essa pandemia. Os números em Bebedouro estão baixos, subindo lentamente. Nós, em 2 dias, saímos de 13 casos confirmados para 18 casos confirmados, mas graças a essa consciência da população, esses números ainda não explodiram, e nós vamos continuar fazendo a nossa parte para que isso não aconteça. Então, a orientação: fique em casa, só saia para fazer o que for absolutamente necessário, com a máscara e tomando todos os cuidados, porque essa pandemia é uma coisa muito séria. Ok? Carlos Orfan, teu microfone está desligado. Por favor. Antes de encerrar, eu queria, então, dizer só mais 2 coisas. O SAEB, ele ainda é estatal municipal, portanto, é estatal, é autarquia municipal, mas que eles estão doidinhos para vender, doidinho para privatizar. Nós precisamos estar atentos nisso. Outra coisa, chegou outra informação aqui do blog da Cidadania. Site britânico diz que o Brasil se tornará um dos maiores focos da Covid-19, por motivos que a gente sabe. Infelizmente, a gente tem um verbo divulgando o vírus, né? Então, nós queremos agradecer a presença da Olga, a participação aí sempre feliz, importante para nós, reflexiva, né, que nos traz informações e também reflexões. Viu, Olga? Quero agradecer a você. E nós vamos contar mais com você agora no nosso programa. Você já participou várias vezes quando ele estava na rádio, ao invés de aqui no nosso canal. Agradecer o Freitas pela presença constante, diária, sempre conosco, nosso parceiro no Diálogo Brasil Atual. E agradecer a você que nos acompanhou até agora. E reforçar o pedido: entre no canal, se inscreva. Nós precisamos atingir 1.000 inscritos para poder fazer programa ao vivo. Curta e compartilhe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.